Oi, gente, está começando mais uma Nakalina Entrevista e a minha convidada de hoje é muito especial. Ela tem histórias de superação, lutas e muitas vitórias. Eu tenho certeza que é uma vitória que vai se repetir em outubro. A gente vai conversar sobre isso com a Léo Áquila, mineirinha, né? De Teófilo Otoni. Conta para mim, você nasceu lá e viveu lá até que idade? Bom, prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, pelo espaço, por abrir essa voz para que a gente possa deixar ecoar para mais vidas. Eu sei que o seu raio de alcance é enorme, fico muito feliz. Eu nasci em Minas, mas eu sou paulista com certeza, porque fui criada em São Paulo, né? Quando os meus pais mudaram para cá, eu tinha só 1 ano de idade, imagina. Então, muito novinha, né? Eu nem conheci praticamente Minas Gerais. E eles vieram para cá por quê? Meus pais, a situação lá em Minas era muito caótica, né? Muita pobreza e tal. Vieram em busca de um mundo melhor, mas, meu Deus, e aí começa uma história muito longa, porque quando os meus pais chegaram aqui em São Paulo, eles foram morar no Jardim São Luís por um tempinho, a gente era muito criança ainda. Meus pais tinham 5 filhos, imagina, uma Nossa. pobreza e ainda 5 filhos. Que aquela geração, e ontem mesmo eu conversei com a minha mãe sobre isso, não tinha as técnicas e a tecnologia e a informação que existem hoje para prevenir, né, uma gravidez. Então, as pessoas só tinham... Minha mãe falou ontem para mim, eu só tinha 2 opções, ou não fazia, né, amor, ou aí ela falou assim, aí a gente deixava acontecer, então era assim que era. E aí depois, logo depois, os meus pais foram morar no Capão Redondo, no Jardim Comercial, que foi aí onde eu fui criada. E assim, se eu for contar a minha história, eu tenho que contar a partir dos 5, quase 6 anos, que é quando eu me entendo por gente, né? Que eu sei da minha existência na Terra. E aí eu tenho memória muito viva de quando faltavam 5 dias para eu fazer 6 anos de idade. De lá para cá, eu tenho uma memória muito viva da minha existência. E No como é que Capão foi Redondo. tua infância, Léo? Família grande, dificuldades financeiras. Como é que a Léo cresceu? Uma bosta, desculpa a expressão. Uhum. Eu detesto falar da minha infância porque fui uma criança que sofreu muito, né? Eu sempre fui muito afeminada, naturalmente afeminada, e logo cedinho, lá com 6, 7 anos de idade, eu já comecei a sofrer as consequências por ser uma criança trans, sem saber que era uma criança trans, porque para mim era só a natureza gritando, né? Mas eu comecei a sofrer muito preconceito na escola, em casa, no bairro, na rua. E aí você vai buscar refúgio aonde? Na religião. Aí você chega na igreja, falam que você é uma aberração, que você vai para o inferno, que você tem pecado, que Deus não te ama, né? Que você não tem salvação, que você é a sujeira do mundo. Aí começa todas aquela crença limitante que é colocada na cabeça da gente quando é criança e você cresce se achando um ser inferior. Se eu for parar para pensar, até hoje tem resquícios disso, embora eu seja uma mulher madura, empoderada, né, dona de mim, do meu trabalho, independente. Nunca dependi de ninguém para trabalhar, para viver, para nada. Então, eu sempre criei as minhas próprias estratégias de sobrevivência no trabalho e na vida social também. Mas sempre fica, né? De vez em quando eu me pego assim em algum lugar, tipo quando eu fui jantar com o governador, né? E tinha gente muito importante, chefe de casa civil, tinha gente muito importante. Eu olhava, eu me sentia meio... Isso, estou falando de 2 meses atrás. Eu me Sim, sentia meio peixe fora d'água, falando, meu Deus, eu acho que esse não é meu lugar. Aí eu tenho que ficar me policiando e falando, é meu lugar sim. É claro. meu lugar sim. Então, assim, eu tenho que ficar o tempo inteiro, até hoje, eu tenho que ficar me policiando para não cair naquela cilada de crença limitante que me colocaram na cabeça quando eu ainda era criança. Apanhava muito na escola, sofri muito até chegar aos 9 anos de idade, por exemplo. Eu não tinha avançado na escola ainda, eu ainda estava com 9 anos na primeira série, porque eu não conseguia avançar, eu não conseguia aprender, né? Ainda tinha aquela coisa de carregar o peso, a pecha de ser uma criança burra, que todo mundo da minha família, os meus irmãos mais novos já tinham passado de série e eu não. E eu não conseguia estudar, só que por ignorância, tadinhos, os meus pais não sabiam o que estava acontecendo comigo, não percebiam. E eu, como criança, não tenho como falar, né? Eu só vou sofrer nas consequências. E quantas crianças não passam ainda hoje por isso? Eu não estou falando só de criança homossexual, não. Estou falando de Não. criança como um todo, né? Porque o bullying atinge
todo tipo de criança. Se você não tem um tênis da nova geração, se você não tem, se você é pobre, mais pobre que o coleguinha, se você é preto, se você tem o cabelo crespo, se você é gordinho, se você é PCD, que é pessoa com deficiência. Então, quer dizer, muitas crianças, em várias camadas de preconceito, sofrem as consequências. Eu estou falando da minha história porque eu sou uma criança homossexual, mas existem muitas outras questões a serem trabalhadas no estudo infantil para evitar esse tipo de bullying, porque é um momento muito cruel para as crianças. Em que momento você se descobriu mulher? Você falou, eu sou mulher, e a partir de agora eu vou ser mulher. Quando eu tinha 18 anos, depois de aguentar sozinha todo o tranco, eu resolvi me assumir depois de um apedrejamento que eu sofri nesse Capão Redondo. E não é um apedrejamento, força de expressão, é literal. Eu fui apedrejada no bairro quando eu fiz 18 anos e foi no dia que eu cheguei em casa e falei, chega, não aguento mais. Eu já estava muito machucada na alma desde criança e ainda aqueles machucados do apedrejamento aos 18 anos. E ali eu me liberto e me posiciono enquanto uma pessoa homossexual. Enfrentei a família, enfrentei o preconceito dos meus irmãos, do meu pai, e a minha mãe, mãe é mãe, né, sempre do lado. Sim. Mas aí eu fui para a vida, fui viver, tive que sair do Capão Redondo aos 18 anos, com uma mão na frente, outra atrás, sem nenhuma estabilidade que eu não tinha ainda, para tentar a minha vida fora de lá com medo de morrer. Era um bairro muito violento. Na época, eu tive, uns 2 anos antes, eu tive um irmão assassinado com 9 tiros na porta de casa, então eu já estava muito amedrontada, já vinha machucada desde sempre. E aí eu resolvo sair de casa aos 18 anos para não ser a próxima vítima dessa consequência da violência. Só que eu fui viver, aí mil coisas aconteceram, né? E você Fui foi parar para onde? Você foi para onde? fui para uma pensão no centro de São Paulo, que E era você o vivia único. do quê? Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava na Amil, e eu trabalhava com planos de saúde e tal. Depois disso, eu fui dispensada por causa da época do Plano Collor, que acho que você deve lembrar naquela. Com certeza. O Plano Collor fez com que muitos departamentos de empresas falissem, fechassem. O meu departamento era de marketing, foi o primeiro a sofrer as consequências, porque se tornou supérfluo perto das necessidades da empresa da época. E aí eu fui trabalhar, comecei a trabalhar como vendedora de plano de saúde, ao mesmo passo que eu comecei a fazer vitrine viva em lojas, aquele negócio de imitar boneco em loja. Que Foi aí que eu ótima. comecei a minha carreira artística para valer, porque aquilo na época, no Brasil, era novidade. E eu tinha conseguido fazer um curso para aprender, né? Através de um sorteio, eu fiz um curso e fui uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa no Brasil, a trabalhar com vitrine viva. Então, era muito novidade. Aí eu parava os shoppings, as lojas, para assistir aquela apresentação. E com isso eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a me sustentar e fui vivendo mais de arte, mais de arte. Aí eu rompi definitivamente com esse mercado tradicional que nós temos aí, né, de emprego, e fui ser artista de verdade. Aí eu comecei a dar vida àquele boneco que fazia, porque eu era um menino na época, né? Então, eu fazia aquele boneco nas lojas, aí depois eu comecei a fazer a versão feminina, então eu fazia moda masculina e feminina, era tudo desculpa para me vestir de garota, viu? Ai, só era só para ser vestido de garota. E eu adorava fazer a moda feminina e ia muito bem. As pessoas ficavam impressionadas porque eu fazia muito bem aquilo. Depois eu comecei a colocar música, comecei a colocar dublagem. Aí eu virei a transformista da noite gay que todo o Brasil conheceu, que foi parar na televisão, no show de calouros do Silvio Santos, e que ganhei o concurso do Silvio, fiquei famosa nacionalmente. Aí fui parar na Rede TV, virei repórter. E aí o resto, a maioria da história, vocês quase todos já conhecem. Aí você foi fazer jornalismo. Agora você é comunicadora. Quando na verdade, assim, eu trabalhava com os palcos, ganhava meu dinheiro com show, mas o meu sonho sempre foi fazer televisão. Na verdade, eu não queria fazer televisão sendo comunicadora, jornalista ou atriz, eu queria só ficar famosa. Porque eu achava na minha cabeça, ingênua, que a fama quem era famoso era uma espécie de autoridade. E eu tinha muita vontade de ver um mundo melhor por tudo isso que eu sofri na minha infância e adolescência. E eu pensei, eu não queria que as pessoas sofressem aquilo. Então, o que eu falava? Eu vou ficar famosa. Olha como eu calculava as coisas. Eu vou ficar famosa
e aí eu vou ser uma autoridade, e quando eu pedir alguma coisa, vai ser tipo uma ordem, e aí eu vou querer um mundo melhor. Só que eu descobri 20 e tantos anos depois na televisão que você ser famoso, famosa, você só é formador de opinião no máximo. Se você quiser realmente causar uma mudança, se você quiser realmente ser um agente de transformação, você tem que ser política. E aí eu já tinha feito um curso de jornalismo na faculdade em Embi Morumbi para Uhum. me fortalecer como comunicadora e jornalista, mas sempre buscando essa mudança que eu achei ainda, nesse momento, que viesse, né, 2008, que viesse através da fama. Eu demorei muito para entender que não era através da fama, que era através da política. Daí eu fui estudar política na minha pós-graduação. E fui para a PUC e fiz uma pós em política. E E lá outra foi que eu coisa, comecei. a televisão é aquela coisa, né? Quem está de fora, imagina a televisão, o Um glamour. primor, o glamour, os amigos, né? Quando vê aquelas rodinhas de fofoca, acha que todo mundo é amigo. No fundo, um quer derrubar o outro, quer ser melhor que o outro. E Muita vem vaidade. as desilusões, porque a É. televisão ilude as pessoas. O que você aprendeu nesse tempo frente às câmeras? E nos bastidores também? Porque se vive os bastidores, não tem jeito. É. Mas são muitas histórias, né? A gente ficaria aqui 3 dias conversando sobre todo esse aprendizado. Eu trabalhei na Rede TV, que foi uma emissora que estava nascendo, eu trabalhei, foi a que mais trabalhei, né? Fiquei 20 anos na Rede TV. Saí para ir para a Record, fiquei 5 anos, que eu fiz a Fazenda, né? Eu fui até a final da Fazenda 5. Então, eu dei um tempo da Rede TV para ir para a Record, fui repórter do Balanço Geral. Então, eu fiz alguns trabalhos lá. Depois fiquei trabalhando com o Mion, fiz Sabrina Sato, fiz algumas coisas. Depois voltei para a Rede TV, mas sempre buscando aquela oportunidade. Aí, eu comecei a perceber que o fato de eu ser uma mulher transexual impedia o meu crescimento, né? Eu acho que nessa geração que eu vivi, talvez daqui para frente isso melhore, por uma luta nossa também, mas eu acho que eles não dariam jamais uma atração, né, uma oportunidade para uma pessoa trans ser uma apresentadora. E esse era meu objetivo, porque se eu queria era ter poder, era ter fama para ter esse poder de causar uma mudança, eu precisava ter postos altos, então eu precisava ser uma apresentadora. E aí um dia, 4 horas da manhã, uma apresentadora, que eu não vou citar nomes para evitar, enfim, ela não está aqui com a gente, eu não acho justo, ela me ligou 4 horas da manhã e me disse a seguinte frase: se você está achando que a Rede TV vai dar oportunidade para um traveco ser apresentadora, você está muito enganada. E era 4 horas da manhã, tipo, eu estava dormindo, meu celular tocou, e eu acordei assim, falei, sabe, você acorda meio zonza, eu falei, meu, o que essa mulher está falando? Do que ela está falando? Uma loucura, assim, uma coisa de doido. Mas ela não soube falar, porque ela estava meio revoltada também e tal, mas ela tinha razão. De fato, por mais que eu tenha tentado e conversado e pleiteado, eu não tive essa oportunidade, o problema era esse mesmo. Uma vez, conversando com o dono da Rede TV, o Marcelo de Carvalho, eu falei para ele, olha, Marcelo, você não acha que está na hora de eu ser apresentadora? Eu já ajudei a construir a emissora, a consolidar essa emissora, eu já trabalhei tanto, quantas vezes de graça. E aí ele me deu a seguinte resposta: o Brasil não está preparado para ter uma travesti como apresentadora. Falei, mas você tem que ser de vanguarda, a gente tem que mostrar como é que faz. Quando todo mundo acha que não, a gente vai lá e faz. Aí ele falou, mais para frente, quem sabe mais para frente. E esse mais para frente nunca chegou. Então é assim que você percebe o preconceito hoje em dia, velado. Faz de conta que é daqui a pouco, mas não vai ser nunca. Faz de conta que é porque não tem dinheiro para contratar nesse momento, contrata outra pessoa, porque eu cansei de ver isso. Eu cansei de falar, poxa, me dá um aumento, me dá uma promoção. Ai, nesse momento a empresa, a emissora está passando por um momento difícil. Aí contratava uma, contratava outra, sem citar nomes aqui, e eu só observando. Né? Eu só observando. Então é muito triste você perceber que, sim, há muito preconceito e que te deixam chegar lá, mas só até um ponto. Você não pode passar daqui para lá, você não tem mais espaço. Né? Então, serve muito de escada para outras apresentadoras, para alavancar a audiência, para consolidar a audiência, mas contemplada mesmo, eu nunca fui, de fato. Era sempre ali, até aquele pedacinho só. Se o seu terreno é aqui, você não pode avançar.
O sistema não deixa. Você sabe que eu já tive na Rede TV um piloto gravado para que eu fosse apresentadora, então isso demonstra uma certa tolerância e acolhimento da emissora, de um Interesse, programa né? esse programa chamaria Unissex. Nós gravamos o piloto com plateia, com atração, tudo certinho, prontinho para ir para o ar. Lindo programa. Eu, apresentadora, tudo editado, tudo bonitinho. Nunca foi ao ar, porque quando os patrocinadores, anunciantes, sabiam que a apresentadora era eu, eles retiravam o anúncio. Então, a gente não conseguiu verba para pôr o programa no ar. Então, é muito difícil driblar isso, mas a gente está aí, está na luta, nós existimos, não somos mais uma sujeira embaixo do tapete, uma mercadoria a se guardar em armário, e pro armário nunca mais, e a gente não vai deixar de tentar. Talvez eu não esteja viva para ver o resultado de todo esse trabalho, talvez quem vai colher é a Pablo Vittar, é a Glória, são outras depois da Pablo, e está tudo certo, porque no final das contas, o que importa é eu fiz alguma coisa para causar uma mudança, outras pessoas terão a oportunidade que eu não tenho, então se tiver, está tudo certo. A questão é o seguinte, né? Não se muda comportamentos se você não mostrá-los. Eu me lembro que eu comecei em 89 na TV Record, não tinham apresentadores negros. A gente fala de homossexuais, né, dos transexuais, mas já tinha um certo, né, aquela coisa, vou colocar um apresentador negro na televisão, hoje preto, né, você não pode falar negro. Tem essas coisas das definições também que vão mudando, que eu acho uma bobagem. Eu acho que não se deve definir, se deve respeitar. É uma coisa bem diferente. E aí eu entrei na Record e apareceu um apresentador negro na Record chamado Carlinhos Oliveira, que foi ele, para mim, eu acho que ele foi o precursor, e aí as outras começaram, as outras emissoras começaram. Hoje você tem uma Maju Coutinho à frente do Fantástico, né? Mas a gente nota que com o homossexual, com a pessoa trans, né, as coisas são muito mais difíceis, né? Muito mais difíceis. Sabe Você qual é a acha que maior dificuldade? Só te cortando, assim, a maior dificuldade, e assim, porque a maior dificuldade não, mas para todo mundo começar a entender como é outro tipo de dificuldade, porque os pretos sofrem muito preconceito e é histórico isso. Mas, por exemplo, a gente compactua, às vezes, da mesma dor, que é ser rejeitado, ser considerado inferior e tal. Mas eu nunca vi preto ser colocado para fora de casa porque é preto. Ah, sim. Né? A gente ainda tem esse problema. Quer dizer, a gente enfrenta todos esses problemas, ainda somos postos para fora de casa, expulsos, às vezes criança, adolescente para fora de casa, só porque é uma pessoa trans, por exemplo. E aí é que começa o grande conflito, o grande problema, porque se você põe uma criança de 10, 12 anos, 13, para fora de casa, porque se identifica uma pessoa trans, você está jogando todo o potencial humano fora. Você não está valorizando as qualidades daquela pessoa. Tudo bem, ela é uma pessoa trans, mas o que ela tem de qualidade? Vamos potencializar isso. Sabe pintar, sabe cantar, sabe dançar, sabe ser falar uma outra língua, sabe ser uma secretária, sabe se tem vocação para cuidar de animais, de repente vai ser uma veterinária. Então, quer dizer, a gente as pessoas não olham para esse lado humano. E aí que está o grande problema, porque essas pessoas vão para a rua sem nenhum preparo, cai na prostituição, nas drogas, porque vai parar nas mãos erradas, não tem conhecimento, né? Porque, imagina, eu com 30 anos, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não sabia nada, ia tentando entender qual era meu lugar no mundo, imagina uma pessoa com 13, 15 anos, né? E Então, o a pior palavra... é o preconceito camuflado, né? Aquela coisa do olhar, aquela coisa do discriminar, né? De não te convidar para determinadas coisas, porque né, a sociedade não vai aceitar. Mas em que momento a Léo falou, não, eu vou gritar, né? Eu vou soltar a minha voz e vou para a rua, vou falar disso, vou me mostrar, vou brigar por respeito, né? Vou conquistar meus espaços. Como é que foi essa mudança da Léo, né? Artista para Léo política, para atuação política? Então, eu sempre fui muito ponderada, eu sempre fui muito calculista no bom sentido da palavra, claro, né? No sentido de calcular as coisas, porque mais vale uma Léo ponderada viva do que uma Léo revolucionária morta.
Então, eu nunca fui de dar murro em ponto de facas. Eu vou calculando, vou comendo pelas bordas, vou vendo como que eu chego lá. E nisso eu fui crescendo politicamente, porque se eu fosse dessas raivosas que só sabe dar de dedo na cara dos outros e gritar, talvez nem viva eu tivesse. Né? A gente tem exemplo de Marielle, por exemplo, acho que é o maior expoente dessa história que eu estou falando agora é a Marielle, que afrontava mesmo, falava mesmo, é legal de ver, é bonito na internet, é incrível, mas isso é responsável? Talvez se Custou ela a não vida tivesse, dela, né? talvez se ela não tivesse ponderado, feito de outra forma, ido com calma, vai denunciando aqui, vai mostrando nas entrelinhas até chegar onde você quer, com calma, talvez ela não estivesse viva. Então eu penso muito nisso. Quando eu vejo um militante muito raivoso, eu fico muito preocupada, porque o sistema é bruto e vão te calar a boca, queira você ou não. Então você tem que saber qual é a hora de falar e qual é a hora de gritar. E eu sempre muito ponderada, a minha vida sempre foi assim, eu vim calculando as coisas. Para você ver, eu me envolvo com política desde 2002, faz 20 anos. Em 2004, numa das campanhas, foi a primeira campanha que eu fiz para mim, porque eu tinha feito de um rapaz para vereador em 2002, porque eu sempre tive esse cunho político e eu queria que as pessoas me representassem. Então, eu fazia a campanha para os outros. Né? Eu falava, olha, eu vou te ajudar, mas vai lá, me representa e tal. Até que te cai uma ficha de um ditado muito simples, mas quando você acorda para ele, você percebe a profundeza. Quer bem feito? Vai lá e Faça faz. você. É simples assim. Eu falei, quando eu me atentei a isso, eu falei, gente, exatamente. Por que eu fico potencializando os outros e depois essas pessoas ganham a eleição e não me representam? Vai lá você. Aquele político maravilhoso que você tanto espera, você não vai achar, porque ele está dentro de você. E foi assim que eu despertei para isso. E aí eu comecei fiz a minha primeira campanha, fui muito bem votada, que era para deputada estadual, só que assim, ainda muito Foi pelo perdida. PTB, não foi? A Foi pelo primeira PTB? campanha que eu fiz foi pelo PSL. E Ah, olha só como eu era, PSL. Ah, para você ver como eu era ignorante ainda. Né? Hoje, por exemplo, eu não entraria num partido como o PSL, que é Partido Social Cristão, extremamente homofóbico. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava muito perdida, era muita informação, eu não tinha estudo ainda, nesse momento eu não estava na faculdade, eu não estava estudando o assunto, eu só queria ser eleita e mudar o mundo. Então, para mim, todos os partidos eram iguais. Não tinha essa definição muito clara na minha cabeça. Hoje, eu não cometeria esse tipo de equívoco. Mesmo assim, eu tive 21 mil votos na minha primeira campanha, fui muito bem votada. muito bem. Eu não fui eleita por muito pouco, né? Mesmo novinha ainda, eu tinha acho que 32 anos, estava muito novinha ali, mas trabalhei e deu certo. Ali eu vi um potencial em mim. Quando eu vi esse potencial, aí eu fui estudar. Aí eu fui para a faculdade, aí eu fiz jornalismo, fiz marketing primeiro na Embi Uhum. Morumbi, aí depois eu fiz jornalismo, mais 4 anos, aí me formei, aí fiz apresentação e locução de telejornal, e aí para você tem que estudar muito também, então foi muito legal. Aí depois uma professora na faculdade na Embi Morumbi falou para mim, você é muito politizada, a sua voz é muito forte, eu já estava na televisão, já era conhecida. Ela falou, vai estudar política, você não vai se arrepender. Aí eu fui para a PUC, fiz uma pós-graduação em política, foi aí que eu fui começar a entender qual é o caminho a seguir, o que realmente eu tenho que fazer para mudar o que eu quero, né? E há um jeito de mudar, né? E tudo que eu não consegui em 25 anos de televisão e como artista, nós conseguimos em 2 anos como políticos, eu e o Tami, por exemplo. O Tami tem um projeto aprovado na Câmara dos Vereadores que é revolucionário. As pessoas não estão sabendo ainda, porque a gente está esperando a sanção do prefeito, mas já está aprovado, que é um projeto que mexe na educação infantil. E isso é maravilhoso, porque é um projeto de inteligência emocional nas escolas, como disciplina obrigatória. Porque o que a gente precisa não é de ajuda, a gente precisa de respeito. Você já falou isso Claro, aqui hoje. Né? claro. Então, essa inteligência emocional vai trabalhar essa respeitabilidade lá no embrião do problema. É o respeito e a oportunidade, né? Acho que todo mundo precisa do respeito e da oportunidade. O mundo político é muito complicado, né? Eu vivi muito isso, fui 16 anos apresentadora da TV Assembleia, trabalhei com Mário Covas, fiz campanhas fora de São Paulo, faço campanhas majoritárias no interior de São Paulo.
e sempre falavam para mim, por que você não vai para frente, né? Por que você não vai para um cargo eletivo? Porque precisa ter o que você tem, né? Eu, nos bastidores, sou excelente, mas eu, se fosse candidata, não teria a audácia, né? Eu acho que é uma audácia positiva. É aquela coisa de chegar na frente da pessoa e falar assim, não, as coisas vão mudar, acredite em mim. Por quê? Porque o processo todo é muito complicado. Você aprovar um projeto, você está hoje na Câmara Municipal com o Tami. Aprovar um projeto é complicado. Você conquistar o respeito dos colegas dentro ou de uma Câmara de Deputados em Brasília, ou de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa, isso tudo, para mim, é muito difícil. E eu admiro quem tenha a audácia, né, de fazer isso e acreditar que pode mudar. Porque a Assembleia mudou muito. Eu brinco que eu vivi 4 mandatos na Assembleia Legislativa e eu vi uma evolução, né? Eu vi um aumento da bancada feminina, eu vi a mulher ser respeitada, como vi a mulher ser desrespeitada, né? Como a gente vê até hoje. Mas, assim, como é que você vislumbra um mandato Léo Áquila? A Léo se elegeu deputada federal, chegou em Brasília, você sabe, em Brasília são 500 e poucos deputados, né? Diferente de uma Assembleia que são 94, de uma Câmara que são 55 vereadores. Como é que você vê a Léo atuando num sistema que você tem os políticos antigos, tradicionais, você tem os nordestinos, que são extremamente intolerantes, eu sei porque eu sou nordestina, sou filha de nordestinos. Para mudar isso, como é que você vê essa situação? Primeiro, a gente precisa perceber que não há fórmula mágica para as coisas. Tudo é difícil, mas se fosse fácil, qualquer um faria. É para ser difícil mesmo. Eu acho que o grande tesão é ser difícil. Eu estou pronta para isso, eu adoro esses desafios. Essa pergunta que você está me fazendo é a pergunta de $1 milhão, amiga. E se eu tivesse uma resposta assim, seria uma vida muito fácil, muito simples. Não vai Mas ser você fácil. não deita a cabeça no travesseiro e fica imaginando como é que vai ser quando você chegar lá? Acho que eu já experimentei isso através do mandato do nosso vereador Tami, né? Porque a gente fez em tamanho menor, nós já fizemos exatamente isso para aprovar o projeto de inteligência emocional. É você ir lá conversar com aquele intolerante sem ser intolerante também. Né? É você acolher, é você entender qual é o pensamento dele, tentar entender a demanda dele, a necessidade dele, e levar o seu conhecimento e com doçura, tentar fazer aquela pessoinha abençoado entender qual é o seu projeto, porque eles deturpam. E aí, se você grita, né, se você entra nesse furacão, você não consegue explicar. Eu vi isso acontecendo na Câmara. Tem uma pessoa lá, eu também não vou citar nome, que é vereador, a vereadora sai fora, entra nos gabinetes gritando, batendo a mão, dando de ter na cara de todo mundo. É lindo para mostrar na internet. Mas isso representa o povo? Será que o povo não preferia uma pessoa mais cautelosa, mais sábia para falar? Porque a pessoa em questão é super inteligente, mas sabedoria zero. Por que o Tami e o Tami, nós conseguimos aprovar esse projeto de inteligência emocional nas escolas? Porque nós fomos trabalhar o apoiamento de gabinete em gabinete, conversar com as pessoas, explicar claramente que aquilo não era um projeto para criança LGBT, que a gente não queria transformar meninos em meninas, que não tinha nada a ver com isso. Um projeto legitimado por uma doutora da USP, que chama Regina Vielenska, que é uma professora doutora em psicologia. Então, quer dizer, levando em conta todas as diretrizes e bases do MEC, então a gente tinha esse respaldo. Ele só precisava ser apresentado, mas para ser apresentado, a pessoa que ia votar precisava ter um ouvido 5 estrelas para entender o projeto. E foi isso que nós fizemos. Ele foi aprovado por unanimidade. Então, quer dizer, a gente já conseguiu entender que conversar é a melhor solução. E eu preciso conversar não com as pessoas que são favoráveis a mim. Essas a gente já tem. O que a gente precisa é saber conversar com a nossa oposição. Claro. Então, assim, você vai conversar com bolsonaristas? Eu vou ser obrigada a conversar com bolsonaristas. Porque são os bolsonaristas que vão votar e vão tentar entender. Agora, eu vou trazer um recorte bem
mais simples do dia a dia da nossa vida, que isso é o que a gente vai fazer, que eu faria no macro. Já aconteceu muito comigo de eu atravessar pelo meu caminho, e todos os gays já passaram por isso, e encontrar alguém que é muito intolerante, que detesta a classe LGBT ou que detesta travesti, que acha que nós somos um lixo. E quando essa pessoa, por alguma situação que a vida proporciona, quando essa pessoa me conhece, ela muda. Ela fala, sabe que vocês até que são legais, inteligentes. Ouvir isso é um Então, absurdo. isso acontece muito com a gente todos os dias, em pequena escala. O que a gente tem que fazer agora é fazer exatamente essa estratégia que já é da vida, já existe, em grande escala. Mas para a gente fazer, nós precisamos estar lá. Como é que eu vou conquistar os deputados se eu não estou lá? Como é que eu vou mostrar quem eu sou e como eu sou maravilhosa se eu não estiver lá? Para estar lá, eu tenho que me candidatar, não tem outro jeito. E você já está extremamente preparada, porque o político acha que ele é. Não, ele está, né? Você é jornalista, é formado em políticas públicas e vai estar deputada, né? E esses que são arrogantes, intolerantes, acham que são sempre, né? Até que casa cai, né? Ninguém passou em frente à Câmara dos Vereadores e sentou numa cadeirinha, né? A pessoa foi eleita. Então, para ela continuar lá, ela precisa ser eleita. Então, ela está. Já ter essa concepção de que vai estar, para mim, já é meio caminho andado para se ter um bom mandato, porque tem consciência do que você é, né? Do que você pode fazer. E como é que está sendo a... Diga. Pode falar. Não, só criando um paralelo com esse negócio de ser e estar, tem coisa que eu sou. Sim. E eu não perco o foco disso. Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu sou honesta, eu sei que eu sou amiga, que eu sou boa filha, que eu sou boa mãe. Agora você é avó, então você é uma boa avó. Que linda! Meu filho casou e a mulher dele está grávida de 3 meses. Então você é avó de um menino. Ai, meu Deus. Vai chamar Vini. Então, assim, eu tenho uma família que precisa ter orgulho de mim. Eu tenho um neto que está vindo, que tem que ter um mundo melhor para ele viver. Eu tenho que preparar, eu tenho que ser uma agente de transformação para preparar esse melhor. Então, tem coisa que eu sei que sou, né? Tem coisa que eu sei que eu estou. Então, é bem isso que você está falando. Estarei lá. E como é que está sendo a receptividade nas ruas? Eu sei que você está andando bastante já, está conversando com as pessoas. Eu vejo no Instagram, eu vejo as suas posturas, as suas opiniões, que é uma forma, até eu acho que a rede social hoje ajuda a gente a fazer boas escolhas, né? Eu acho que está muito mais fácil votar, porque quando eu comecei a votar, há muito tempo atrás, eu não sabia em quem votar, eu não conhecia a pessoa, eu nunca tinha visto. Como eu comecei no mundo político muito cedo, eu aprendi. Mas muita gente, até da minha idade, hoje eu tenho 55 anos, não aprendeu a votar ainda. A maioria dos brasileiros não sabe votar, né? Então, isso é muito interessante. Como é que as pessoas estão recebendo a Léo candidata, pré-candidata, mas candidata? Eu sou pré-candidata a deputada federal, né? Então, o que eu estou fazendo agora é só uma visitação, não estou fazendo campanha. Sim, né? claro. Então, não é um período eleitoral, é um ano eleitoral, mas não é um período eleitoral ainda. Então, as pessoas não me veem na rua, ai, olha, a Léo veio pedir voto, porque eu não estou pedindo voto, eu não estou fazendo nada. Eu só quero ser vista para ser lembrada. A receptividade é absurda. E com algumas pessoas, quando eu começo a conversar sobre política, eu sempre faço questão de ser meio didática, meio professoral. Né? Eu quero que as pessoas, quando passem por mim, quando eu estou em campanha, eu faço muito comício domiciliar, então a gente reúne as pessoas nas suas casas e a gente conversa, eu quero que dali saia pelo menos um esclarecimento, mesmo que eu não consiga o voto. Quero que a pessoa saia dali com uma aula. Então, o meu discurso político, eu me coloco como se fosse uma professora, para tentar ensinar as pessoas exatamente a votarem, ou pelo menos minimizar o impacto de não saber votar, ou de anular, achar que está arrasando, aí vai lá e anula o voto, né? Ou de votar em qualquer um que achou o panfletinho na rua. Então, eu explico como não votar, o que não deve fazer para minimizar esses erros. Mas a receptividade das pessoas comigo é muito legal. Eu acho que construir uma história
que me legitima enquanto uma pessoa do bem, incrível, com fé, maravilhosa. A minha vida, se você virar, a minha vida é exposta na internet. Se você me virar do avesso, você não acha nada errado. Você não acha nada errado, não tem. E olha que eu me exponho há 20, quase 30 anos, e de lá para cá, tudo que eu fiz e que eu faço, eu posto. Tudo. A minha vida é tão livro-aberto que eu prefiro que ela seja assim. Ah, você não se expõe demais, Léo? Me exponho. Mas como eu não tenho nada a esconder, eu prefiro que seja assim. Porque aí, quando vão procurar qualquer coisa para me prejudicar, não acha. E tudo está exposto, tudo já é público mesmo. Aí acontece o que aconteceu esses dias atrás. Uma pessoa foi num podcast, queria, porque não vai com a minha cara, né? Talvez aí a inveja explique. Porque queria falar mal de mim. Deve ter vasculhado o mundo atrás de alguma coisa. Não tenho o que falar. Foi falar que não gostava de uma música minha de 4 anos atrás. Verdade, Então, você foi cantora, né? Eu lembro que você enveredou por esse caminho também. eu já canto há muito tempo, né? Eu nunca divulguei muito isso porque eu canto por hobby, eu canto porque é vocação e tal. Eu não canto porque é minha profissão. A última música que eu lancei tem 6 meses é uma ópera, cantando no Teatro Municipal, chama Tenerezza e Amores. Se você não viu, vai no meu Vou canal no ver, YouTube. claro. Você vai ficar impressionada. Eu sou uma soprano, canto com toda a modéstia, super bem, porque eu estudei 10 anos para cantar aquela música. Né? Então, aí quando a pessoa não tem nada para falar de mim, vai falar de uma música que eu compus 4 anos atrás, que eu conto a minha história, chama Princesinha da Favela, e eu conto essa história que foi apedrejada e que, para eu seguir minha vida, tudo que a sociedade me fez de ruim tá ok, tá tudo perdoado. Eu estou cumprindo o mandamento de Jesus, né, que é perdoe. 70 vezes 7 é o que Deus fala, não é? Só perdoei. Aí essa pessoa foi me criticar porque acha que nós, que sofremos tantos maus tratos e tanta agressão da classe LGBT, não temos que perdoar e que eu não deveria estar cantando uma música onde eu perdoo em nome da classe. Ela cometeu 2 erros. Primeiro, que a música fala de mim e não da classe. Eu estou contando a minha história na música. E segundo, que ela está indo contra um princípio básico de Jesus, que é perdoe. Então, ela está errada 2 vezes. Mas aí, quando não tem o que falar de mim, vai atrás dessas bobagens. Eu me lembro que eu acompanhei muito bem a época do seu namoro, do seu casamento, e eu lembro que eu vi uma entrevista sua com o seu marido, que vocês definiram o amor de vocês. E eu achei aquilo tão forte. Falei, nossa, você usou uma palavra, não foi companheirismo, não foi parceria, acho que você usou identidade, né? O se identificar, que muita gente não assume relacionamentos como o seu por medo do que vão ouvir, né? Ah, a sociedade não vai aceitar. Não, hoje você tem o seu marido, o seu filho, você vai ser avó, se a sua família está crescendo e se torna um modelo para as novas gerações. Por quê? Porque essas crianças que vão ver a sua vida vão falar, poxa, eu posso ser quem eu sou. Né? Não é? Tem situações que a gente precisa mudar. Eu acho que o nosso próprio comportamento muda as posturas de quem está vendo. E eu acho isso muito legal, Léo. Então, eu agradeço muito ao meu marido por ter tido a coragem de se expor. Isso não foi um sacrifício para mim, porque eu já era uma pessoa assumida e exposta, mas ele não. Ele tinha uma Sim. outra vida, ele é um cara heterossexual, né? Ele gosta de mulher, isso é uma questão que sempre me fala, mas ele virou gay? Não, eu não sou um homem, ele me vê essa mulher, ele enxerga essa mulher. Os gays, eles podem me adorar, mas a atração por mim eles não têm. Porque eles olham para Sim. mim e veem uma menina, e eles gostam de homem, não de menina. Então, o Chico teve essa coragem, né? Ele foi muito macho, inclusive, foi muito homem de falar, ela é bonita, ela é uma mulher e eu vou casar com ela. E assumiu, a gente está há 8 anos juntos, né? E somos felizes e tal. Então, eu fico muito grata a isso. Só que você sabe que a própria classe LGBT, às vezes, tem algumas questões a serem trabalhadas. A minha questão com o meu marido, por exemplo, é uma delas. Algumas trans, não todas, porque eu conheço trans maravilhosas, mas ainda tem lá uma meia dúzia que me chama de. Elas falam que eu sou heteronormativa. Nossa, mais Olha que uma absurdo, definição. olha que absurdo. Elas estão rotulando a gente. O que elas querem É. dizer com ser heteronormativa? Porque eu tenho uma vida bem de mulher mesmo.
Eu sou casada, eu sou dona de casa, eu tenho meu marido, eu casei vestida de noiva, com os meus familiares todos e familiares do Chico. Então, a gente tem um casamento, vamos abrir aspas e fechar aspas aqui, normal, É né? Mas legal, né? algumas querem, e eu me comporto como mulher, eu me relaciono na sociedade como um todo, para mim não importa se é mulher cis, se é mulher trans, não importa. Eu estou vivendo a minha vida, tenho meu emprego, tenho a minha vocação política, eu estudo, aí eu canto, eu pinto, eu tenho 1000 profissões, eu sou multitalentosa, graças a Deus, obrigada, Senhor. Então, aí elas ficam, eu não sei se isso causa um certo... Elas querem que eu seja bem, como a gente usa um termo, é uma piada interna, isso, meio bem É. travolon. Travolon é Tá bom. ser bem travestizona mesmo, assim, sabe? E como eu sou toda delicada, toda menina, eu tenho um relacionamento que é entre um homem e uma mulher e ponto final, então elas me chamam de heteronormativa, mas é outra injustiça contra mim também. E o que o Chico está achando dessa sua nova empreitada? Que não é nova, mas que você está muito mais atuante, mais firme, querendo mais. Como é que ele está te ajudando nisso? Como é que ele está vendo isso? O Chico adora política, até nisso a gente se identifica. A gente conversa muito sobre isso. O Chico é muito politizado e ele tem uma coisa que eu gosto, ele é coerente. Porque, para mim, Ana, não interessa se você é de direita ou de esquerda. O que interessa mesmo é o que você está fazendo para melhorar a sociedade. Me mostra o resultado. Não me fala tua ideologia, não me fala teu partido. Me fala o que você fez. A gente precisa romper com esse discurso de ódio de direita e esquerda e andar para frente e caminhar, vamos mostrar o resultado. Ok que você é de direita, ok que você é de esquerda, mas merda, me mostra que raio você está fazendo. Não vejo, eu não vejo, eu estou cansada disso. Eu estou cansada de discurso de ódio dos dois lados. Né? Eu acho que direita e esquerda são duas asas do mesmo pássaro. E o pássaro tem cérebro, tem cabeça, tem que estar lá na frente. A gente tem que romper com isso e caminhar. Então, eu estou num partido que é bem de centro, justamente porque eu não quero participar desses extremos. Outro dia eu fiz uma live que bombou, tinha 60 mil pessoas na live. E aí um jornalista do Rio de Janeiro entrou já no finalzinho e falou assim para mim, e queria que eu me posicionasse. Né? Qual presidente você está? É Lula ou é Bolsonaro? Começou com esse papo. E assim, eu falei, olha, primeiro que tem só esses dois. Né? A gente tem um Se leque esquecem, né? gente pode pesquisar. Você fica preso nesse redemoinho aí, você não enxerga e tal, não sei o quê. Aí comecei a mostrar um outro lado, que a gente precisava realmente conversar a respeito e trabalhar a democracia. Todo mundo fala tanto de democracia, os dois lados, né? Falam que tem que preservar a democracia, mas um não aceita a opinião do outro. Isso não é democrático. E aí eu estava explicando isso para eles, no final da live ele falou assim para mim, eu gosto muito da Léo, acho a Léo inteligente, coerente, mas tem uma questão, ela é bem em cima do muro. E eu falei, e daqui de cima eu estou vendo a sua ignorância. Pô, o que é isso? Lá de cima é uma situação privilegiada, porque eu consigo enxergar claramente tudo que um lado tem de bom e de ruim, pego dos dois lados o que tem de bom, porque tem coisas boas nos dois lados, e sigo o meu caminho em frente e ofereço esse resultado para a população. O que me entristece muito nesse momento político é a intolerância, a ignorância, né, a falta de respeito. Você não pode se posicionar, você não pode falar bem de alguma coisa que você gosta ou mal, porque as pessoas não estão respeitando opiniões. E fizeram essa polarização, né? Você falou bem, você não tem só Lula e Bolsonaro para optar, né? O voto é secreto, você vota em quem você quiser. Escolha com consciência. Mas quando eles... Depois acompanhe o que essa pessoa está fazendo. Exato. Né? Quando as pessoas pedem para a gente se posicionar, eles não querem que a gente se posicione para a gente debater, eles querem te linchar. Esse linchamento virtual, né, de cancelar e tal. Então, é muito problemático isso, é muito perigoso. E assim, eu estou na rua, entendeu? Eu já estou trabalhando a minha pré-campanha. Vocês não sabem o tanto de risco que eu corro. Sim. Eu fui numa cidade que eu fiquei passada, que era, sem citar qual candidato, né, desses majoritários, mas a cidade inteira era 90% aquele candidato. Eu falei, meu Deus, já pensou se nesse momento eu me posiciono aqui, os meus princípios são contrários? Eu vou ser linchada nessa cidade. Então, eu já chego amedrontada, temerosa,
né, morrendo de medo, potencializando segurança. É um problema isso. Saudade daquele tempo que nós éramos democráticos mesmo, que a gente podia falar abertamente, cada um defende o seu candidato, e tá tudo certo, depois a gente vai brindar junto, entendeu? Não existe mais isso. Infelizmente, né? Mas é que isso aí foi criado, essa situação foi criada pela própria política atual. Infelizmente, não é o povo que é responsável por isso, né? Esses políticos incitaram o ódio, né? A intolerância, a discussão infundada. Você vai ver muito isso, né? Eu ficava na Assembleia, às vezes no plenário, eu olhava, porque é muito fácil você ser oposição. Você ser situação é muito difícil, né? Então, eu sempre falo que o posicionamento tem que ser de acordo com seus princípios, não é com X ou Y. Você não tem que apoiar o Lula ou o Bolsonaro, você tem que apoiar seus princípios. Se alguns princípios estiverem de acordo com os princípios do Lula, ótimo, do Bolsonaro, ótimo. Né? Aquilo que você falou, você tem que respeitar o comportamento e a ação de cada um. Eu acho que isso é o principal. Mas agora, você sabe qual é a estratégia? Ó, só para completar, a estratégia que eu uso hoje, tanto na rede social como pessoalmente, quando me perguntam coisas sobre outro candidato, eu falo, olha, eu sou pré-candidata, quer saber alguma coisa sobre mim, por acaso? Eu te respondo, mas tem que ser sobre mim. Então, eu não tenho uma política de ficar atacando o outro, eu nem cito o nome de outros, eu só falo a meu respeito e eu tenho história pra caramba, pode perguntar. Léo, eu vejo um trabalho muito positivo da Prefeitura de São Paulo. Não é porque eu sempre acompanhei, principalmente o mandato do Bruno, quando ele potencializou, né, a Secretaria de Direitos Humanos, quando ele criou cargos para pessoas trans, para que mudassem, né? Hoje vejo, eu sempre chamo o Bill do autódromo, não adianta, ela fica brava comigo, mas eu a conheci assim, um trabalho brilhante, a própria Cláudia Carleto, né, que fez um trabalho frente à secretaria. Você acha que é por aí? É criando secretarias específicas, políticas públicas específicas, porque quando a gente viu, quando surgiu a política das cotas, né, a gente viu muitas críticas, que falaram, não se tem que criar políticas que segreguem, né, que vamos dizer assim, privilegiem, entre aspas. Como é que você vê o funcionamento disso dentro de uma mudança de comportamento? Ou seja, é preciso, é necessário? Eu acho que é um dos caminhos, mas isso é meio a nossa síndrome de vira-lata, sabe? Pastinho embaixo do braço, rabinho no meio das pernas, pedindo qualquer ajuda, que a gente já comemora e já fica feliz. Quando, na verdade, nós, sendo quem somos e levando 4 milhões de pessoas para Paulista, poderíamos ser o poder, né? E não ficar pedindo esmolas. Eu acho que a gente pode avançar muito, nós temos potencial para ter uma bancada, e a gente mal consegue eleger um representante, nós não temos uma pessoa representante quando você olha para Brasília, por exemplo. Verdade. Eu não vejo uma pessoa trans eleita, nunca tivemos uma mulher trans, mesmo que ela esteja preparada, deputada federal, nunca vi. E cadê esses milhões de pessoas? Eu sempre bati na tecla isso com a classe. Se a gente não se articular de maneira coesa, nós vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia. A gente se contenta com o esmola, quer dizer, nadar, nadar, nadar e morrer numa parada gay, né? A gente se contenta com esmola, sabe? Quando a gente põe um projetinho embaixo do braço, baixa na porta de alguém e alguém dá qualquer migalha, a gente se acha o máximo. Para, gente, com isso nós temos potencial para sermos o poder, para estarmos lá. Vamos votar de maneira... Olha, você sabe que esse ano o tema da parada era vote com orgulho. Sim. Exatamente o que eles estão querendo dizer, né? Mas as mesmas pessoas que dão esse tema não votam. Quando você vai procurar ajuda, né, para se candidatar, não posso me envolver, eu tenho que ser neutro, vai a merda, tem que ser neutro. A própria classe, né? Eu me lembro que eu fiz uma matéria uma vez sobre mulheres na política, e eu fui às ruas de São Paulo e perguntei, você lembra em quem você votou? Não. Você votou num homem ou numa mulher? Num homem, claro. Isso as mulheres respondendo. Falei, num homem, claro, por quê? Porque eu acho que mulher não vai ter vez, o homem não ouve a mulher. Eu falei, não, mas se você não votar, não der oportunidade, nunca essa mulher vai ter voz. Né? É como acontece com vocês.
Eu conheço muito trans que não vota em trans, né? Mas aí Essa eu vou coisa te é falar uma coisa. absurda. É absurda, mas eu não acho que seja um problema da classe, é do ser humano, porque quando eu estava na minha pós-graduação em política, eu li um livro, Ana, de 1800. Um pensador político francês, nesse livro, escreveu. E olha que a gente está falando de 1800, tá? Ele escreveu assim, ó, o código não vota no código. Ele queria dizer que preto não vota em preto, mulher não vota em mulher, gay não vota em gay. Entendeu? Só que a gente precisa... quantos anos de 1800 para cá, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que superar isso e tentar reescrever essa história. Acreditar que mulher vota em mulher, sim, que as mulheres precisam de representantes. Quando você olha para Brasília e vê aquele mundaréu de homem no meio de 6 mulheres ali tentando ser uma... 6 é força de expressão, não sei exatamente quantas. Tentando, me dá desespero. Como é que uma mulher pode se representar se quem está decidindo o que ela tem que ser ou viver é um homem? Um homem não sabe as questões que as mulheres enfrentam no dia a dia, que uma mulher tem jornada tripla, tem questões hormonais, tem que andar de salto, ficar com a coluna acabada, com 50 anos ela está destruída e tem que se aposentar aos 60 que ela está esbagaçada. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu defendo, que a mulher tem que se aposentar, tem que começar o processo de aposentadoria aos 50. Porque a mulher sempre, ela que tem que ter o filho, ela que tem que amamentar, ela tem que carregar o filho, e quando você olha para a mulher periférica, ela é abandonada muitas vezes pelo cara, fica lá com 5 filhos sozinha para criar sozinhos, ou o cara está preso, que eu vejo muito isso na periferia, tá? O cara está preso, deixou a mulher lá com 4, 5 filhos para criar sozinha, e a mulher que tem que ralar, destruída, com os dentes podres, porque não tem condições de pagar um dentista para fazer um dente, porque tem que cuidar dos filhos. É um absurdo, assim, eu vejo essas histórias que eu vou para casa acabada, eu vou para casa destruída quando eu vejo mulheres sofrendo as consequências de uma política mal feita para a mulher, mas elas precisam se articular. Então, eu tenho um sonho, eu tenho uma missão de um dia ser a grande voz da mulher brasileira, mesmo sendo uma mulher trans, porque eu sou uma mulher, eu estou nesse guarda-chuva feminino e eu quero ser a voz da mulher desse país e mostrar como é que faz. O nosso tempo acabou, mas eu quero dizer para você que eu sou otimista. Eu acredito nas mudanças positivas, eu acredito num fortalecimento coerente das bancadas, principalmente, né, nas assembleias, agora as pessoas, muita gente não sabe que vai votar para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e presidente, né? Muita gente aí está falando ainda de vereadores, eu falei, calma, gente, daqui 2 anos, né, a gente vai ter essa oportunidade. Então, muito boa sorte para você, muito sucesso. Eu vou estar torcendo muito mesmo. Acredito que você pode fazer diferença, assim como o Tami fez na Câmara de Vereadores, assim como a bancada trans da Assembleia Legislativa também está conseguindo colocar a voz, né, nas suas lutas, conseguir projetos que façam a diferença. Como você disse, infelizmente, a gente ainda precisa, né, colocar a pastinha embaixo do braço e pedir as coisas. Um dia isso vai mudar. Um dia vai ser o movimento inverso. A pessoa vai te pedir alguma coisa. Obrigada, Léo, sorte. Eu quero que você deixe um recado aí para quem está te vendo agora. Quero que as pessoas que se consideram boas lá na essência ajam, não fique na zona de conforto, no lugar de protegidinho ali, vai para a batalha com a gente, porque para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. É isso. Um beijo grande para você. Eu sei que você tem uma agenda aí corridaça, tá? Um beijo. Obrigada. Fique com Deus e muita sorte. Muita luz, principalmente. Beijo, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.